Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aqui mais à frente, nós vemos depois na continuação que o Senhor vai entrar na casa de Pedro, no versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Mas espera aí, como é que o Papa tinha sogra? Porque Pedro era casado e Pedro não era Papa coisa nenhuma. Isso foi inventado depois. Depois que inventaram o Papa, né, depois que inventaram o celibato dos padres, depois que inventaram a proibição de casamentos, e tudo isso, como nós lemos lá em Timóteo, sendo doutrinas de demônios, que foram assimiladas e recebidas dentro da cristandade, e até hoje elas prevalecem. Mas aqui nós vemos que Pedro, que supostamente teria sido o primeiro Papa, era casado, tinha uma sogra, devia ter filhos também. E a sogra estava acamada e com febre. E o Senhor toca a mão, ao contrário lá do servo do centurião, que ele de longe já não precisa nem encostar, nem chegar perto. Aqui o Senhor toca na mão da sogra de Pedro e a febre a deixou. Bom, agora ela vai ter que passar alguns dias se restabelecendo, né? Tomando sopa, tomando vitamina C e tal. Não. E levantou-se e serviu-os. Porque quando o Senhor faz uma obra, ele faz a obra completa, ele não faz pela metade. Ele já restaura a saúde daquele que ele curava, restaurava a saúde, estava ali. O rapaz que era paralítico sai carregando a própria cama. Não sei quanto pesava a cama dele, mas ele já sai carregando a cama. Então o cego já sai olhando para todos os lados, sem ter problemas depois de ser curado. E aqui nós vemos então que assim que ela se levanta curada da febre, ela faz aquilo que é o que o Senhor fazia aqui na terra: servir. Servir. E levantou-se e serviu-os. A mesma coisa o Senhor faz com cada um de nós. Quando Ele nos salva para o serviço. Ele nos salva para sermos testemunhas dele aqui neste mundo. Nos salva para servirmos nossos irmãos, servirmos os necessitados. É para isso que ele nos salva. Ele não nos salva para a gente, de repente, sair de férias agora e não pensar mais em nada das coisas do Senhor. Não, pelo contrário, agora estamos dentro da família dele, não é? E mais à frente nós vamos ver isso naqueles que querem seguir o Senhor Jesus. Mas antes disso, chegada a tarde, no versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, aqui nem foi com toque, não, nem foi com imposição de mãos, nada. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Não foi um, nem dois, nem três, curou todos. Porque quando ele curava todos. Ele só não curava todos quando lá em Cafarnaum, por exemplo, ele deixou de fazer isso por causa da incredulidade deles. Então ali eles estavam avessos à presença do Senhor. Então o Senhor curou apenas alguns, que devia ser aqueles que realmente exerceram fé nele. Mas aqui nós vemos que ele curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Onde ele levou as nossas doenças? Na cruz que não foi. Na cruz ele levou os nossos pecados. Dentro do pentecostalismo existe essa má doutrina dizendo que Cristo na cruz levou as nossas doenças, então nós não devemos mais ficar doentes. Errado. Errado. Na cruz ele levou os nossos pecados. Em vida, ele levava as doenças daqueles que ele curava. Ele tomava para si a enfermidade. Como ele não tinha pecado, ele não ficava enfermo. Mas ele tomava a enfermidade para si mesmo. Ele carregava aquela enfermidade daquele que estava enfermo. É isso que está dizendo aqui. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Não tem nada a ver com a morte dele na cruz. Na cruz ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados. Esses dias alguém me escreveu falando assim: você não sabe o que é ser curado, ou alguma coisa assim, porque um crente não fica doente.
De vez em quando aparecem umas peças raras dessas, né? Aí eu perguntei, você não tem caspa? Você não tem cárie nos dentes? Você não usa óculos? Você não tem pinta na pele? Tudo isso é doença. Então o crente fica doente sim, porque ele se baseava nesse versículo aqui, achando que significava que o Senhor tivesse levado as nossas enfermidades na cruz. Então por isso não fica mais doente, que nada. Nós não ficaremos mais enfermos depois que nós partirmos daqui e estivermos com um corpo ressuscitado ou transformado, se vier antes, o arrebatamento. Aí sim, não teremos mais qualquer tipo de enfermidade. E Jesus, no versículo 18, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lago. Eles estavam no outro lado. Eles estavam na beira do lago, do mar de Genezaré. Do lago de Genezaré é chamado de mar às vezes, mas é um lago, na realidade é água doce ali. Eu me lembro até de ter lido um livro cristão, que era de ficção, e ele descrevia, né, o Senhor no barco com seus discípulos, então ele punha, fala assim, as ondas batiam no barco, ele descrevia essa cena aqui, né, as ondas batiam no barco e molhavam o rosto dos discípulos que ficavam todos cheios de sal. Eu escrevi para o autor americano, falei assim, amigo, não tinha sal no lago de Genezaré, é água doce. E os peixes que eles pescavam ali eram tilápias, não eram peixes do mar, eram peixes de água doce. Ali é um grande lago que realmente fica, diz que quando tem vendavais, dá ondas altas e fica até impraticável navegar. E deve ser o que estava acontecendo aqui também. No versículo 18, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. O senhor podia virar para esse escriba e falar assim, mas escuta, quem é que perguntou se você quer me seguir? O senhor não tinha chamado. O senhor não tinha chamado. Então ele aqui, esse escriba apresenta uma postura de muita confiança própria, né? De muita autoconfiança, achando que ele poderia seguir o Senhor. É importante ler esses próximos versículos, entendendo que aqui não está falando de salvação, aqui está falando de serviço, de discipulado. É diferente você ser salvo pela fé em Cristo e você seguir a Cristo como um discípulo dele. Muitos salvos não são discípulos, simplesmente não seguem a Cristo, mas estão salvos, porque um dia creram no Salvador, que é Jesus. E aproximando-se dele, o escriba disse-lhe, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E o Senhor sabia bem o coração desse escriba, e sabia que ele não ia ter condições de entrar no rol dos discípulos do Senhor. Ele podia talvez até crer, até ser fiel na sua fé, mas o Senhor pega no coração. O Senhor conhece o que tem dentro do coração da pessoa. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor leu no coração dele que ele estava pensando em alguma comodidade, né? Seguir a Jesus, opa, né? Eu deixo de trabalhar e vou seguir a Jesus. E por incrível que pareça, hoje tem muita gente assim. Tem muita gente que quer seguir a Jesus, né, para se livrar de uma série de problemas ou de responsabilidades. Eu me lembro uma vez um pastor presbiteriano aqui de Limeira, que foi até expulso da igreja. Ele era do Chile, se não me engano, e ele comprou a minha livraria. Eu tinha uma livraria cristã, né? Eu vendia bíblias, livros e tal. Eu tinha uma sala na frente do meu escritório de arquitetura. Eu tinha um escritório de arquitetura junto com o Marco Dalfré, que é engenheiro. Então nós montamos um escritóriozinho de arquitetura e fazíamos projetos ali. E como sobrou uma sala na frente, eu comprei um lote de livros cristãos, bíblias, alguns LPs, discos, naquele tempo era LP que usava, né? Não tinha MP3. Não tinha MP3. Eu comprava essas coisas e punha para vender ali, para inclusive criar um lugar onde eu pudesse ter contato com as pessoas. Porque as pessoas entravam ali, sempre puxavam uma conversa,
queriam saber mais da Bíblia e tal. Mas, claro, que não dava dinheiro nenhum, só perdia dinheiro, e muitos livros cristãos que eu comprava para revender, eu lia antes e jogava no lixo, porque não tinha condições de tanta coisa errada que tinha. Então, era mais livros históricos, livros de consolo, de conforto, tipo Mananciais no Deserto, esse tipo de literatura. Mas depois eu vi que estava dando muita despesa, eu decidi vender, e apareceu um ex-colega de infância que tinha se apaixonado por uma menina presbiteriana e disse que o pastor compraria os livros, né? Então ele foi lá, levou o pastor junto, era esse pastor aí. E no fim compraram os livros e não pagaram. E não pagaram. Eles pretendiam montar uma banca da Bíblia e me deram um calote, né? Bom, deixa para lá o calote, eu coloquei no perdas e danos, né? Mas alguns anos depois, eu fiquei sabendo que esse pastor tinha perdido o emprego na instituição presbiteriana. Acho que ele causou algum problema lá também. E aí um belo dia, ele aparece na reunião. Ele aparece numa reunião. Acho que ele soube que tinha uma reunião. E ele foi lá e ficou perguntando, mas e não tem pastor? Eu na hora saquei, né? Ele estava procurando um emprego, ele estava procurando um lugar que não tem pastor, né? Eu vou mandar meu currículo ali. Então tem muitos hoje que estão nesse caminho de querer se encostar no cristianismo como modo de vida, né? Achando que a piedade é fonte de lucro, mas não é. Seguir a Jesus não é bolinho, não é fácil. E esse aqui era um deles que o Senhor teve que mostrar no coração dele que ele estava interessado em conforto. E o Senhor já deixa muito claro que o Senhor não tinha nem o conforto que os animais tinham. Ele não tinha o conforto de uma raposa, ele não tinha o conforto de um passarinho, de uma ave, de um urubu, de um gavião. Ele quando dormia, ele dormia na casa de outras pessoas, hospedados por outras pessoas. Quando ele comia na casa de outras pessoas. Era assim a vida dele, um pobre, caminhando nesse mundo, sem nada, absolutamente nada. Ele era um homeless, ele era um sem casa nesse mundo. Esse era o Senhor. Ele não andava de terno Armani e nem viajava de jato executivo e helicóptero, como alguns pastores moderninhos fazem por aí. Não, o Senhor era pobre. Tanto é que quando ele morreu, tudo que ele deixou, o seu inventário, foi a sua roupa e uma túnica, que os soldados não quiseram rasgá-la, porque ela era única, ela era tecida de alto a baixo, né? Uma túnica perfeita. Mas aqui então, um outro aparece no versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Esse aqui aparentemente já é um discípulo do Senhor, já anda com o Senhor, mas ele quer sepultar o seu pai. E o Senhor dá uma lição para ele também. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem são os mortos? Aqueles que ainda estão mortos dos seus delitos e pecados, que não têm salvação ainda. Então o cristão, ele tem já a vida, ele não está mais morto, e ele deve então dedicar o seu tempo com aquilo que é das coisas do Senhor. E deixar outras tarefas que não são para pessoas que conhecem o Senhor, serem feitas por aqueles que não conhecem o Senhor. Simples assim. E depois, acho que em Lucas 9, me parece que tem mais uma classe, mais um, que quer se despedir da família. Então isso fala também, a gente pode até abrir lá, em Lucas 9, Lucas 9, inclusive ele repete duas dessas passagens, né? No versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o mesmo
do outro relato lá de Mateus. Ele disse a outro, segue-me. Aqui é diferente, porque veja que o primeiro o Senhor não chamou. Este o Senhor chamou. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Esse, mesmo tendo sido chamado, ele tinha uma outra prioridade, que era enterrar seu pai, a prioridade com a família. Como ficaria ele, de repente, sair seguindo a Jesus e os outros familiares terem que enterrar o pai dele? Não podia, então ele tinha que... Na verdade, a prioridade dele, em primeiro lugar, não estava seguir o Senhor. Seguir o Senhor estava em segundo lugar. Em primeiro lugar estava a família. E depois ele fala no versículo 61, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dava para seguir o Senhor e ficar com o pé atrás, olhando a família, se virando toda hora para ver como é que está, se estava tudo bem em casa. Não dava certo. Nada de errado em cuidar da família. Mas ali o Senhor estava numa missão. Numa missão. Então, é como quando um soldado vai para uma missão, ele não pode mais ficar a cada 5 minutos voltando para casa para molhar as plantas, para cuidar por ração para o cachorro. Não pode. Por isso que ele usa essa frase tão famosa aqui, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se alguém aí já arou terra com arado manual. Eu tive a oportunidade de comprar um arado, né? Eu fiz muitas besteiras na vida, essa também foi uma que eu achei que ia conseguir arar a terra com um arado manual. É muito bonita a imagem, né? O quadro lá, a foto do cara no campo arando a terra, o cavalo puxando e ele atrás só guiando aquele arado manual. Cara, vai tentar fazer isso no mundo real. O cavalo efetivamente puxa, né? Puxa, você tem que controlar o cavalo, mas você tem que controlar o arado. E se você olha para trás, você sai fora da linha. Sai fora. Ele é muito mambembe, o arado manual. Ele é muito mambembe, ele fica equilibrado na ponta da lâmina só. Não tem onde ele ficar equilibrado. Então, se você olha para trás, se você se distrai, você sai da linha. E saindo da linha, você estraga o plantio, né? Porque o plantio tem que ser na linha. Então, não dá mesmo, experiência própria, não dá para pegar no arado e olhar para trás. Não funciona. Por isso que o senhor falou desse arado aqui, né? Por isso que ele deu esse exemplo do arado. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.